Fala galera, e aí, beleza? Estádio Padrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui pra gente lembrar vocês, hoje é dia de Bahia, viu? Ó, hoje o Bahia enfrenta a equipe do Criciúma pela rodada 28 do Brasileirão e o jogo vai ser na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. É sobre isso que a gente vai falar. Vamos falar de Bahia, vamos falar de Criciúma, vamos botar uma provável escalação do Bahia, né? A provável escalação do Criciúma. Mas é claro, antes da gente começar, você já sabe, hora do jabazinho básico, ó. Nós estamos querendo chegar aqui, ó, nos 6 mil inscritos. E aí, se você não é inscrito no nosso canal, quiser dar essa moral, inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a chegar aí a esses 6 mil inscritos. Sua moral vai ajudar bastante a gente. E claro, se você já é inscrito no nosso canal, lembre-se de, ó, sentar o dedinho no like. Vai lá, deixa o seu like que também ajuda a gente a crescer grandão, beleza? Sem mais delongas, partiu pré-jogo. Vamos falar de Bahia e Criciúma, rodada 28. Vamos lá, vamos começar a falar desse jogo, né? Pra gente falar desse jogo, a gente precisa lembrar os jogos anteriores, né? Criciúma vem aí de um triunfo, vem de um jogo, um 2-1 em cima do Grêmio, jogando lá na arena do Grêmio, né? Então o Criciúma vem de uma partida fora com um triunfo e o Bahia vem de uma partida fora com uma goleada. O Bahia perdeu por 4-1, né? Contra a equipe do Fortaleza. Então é dessa forma que nós vamos ter os dois times aí, tá? Então, são esses dois retrospectos. Do ponto de vista de tabela, né, nós temos aí as devidas classificações. Estão aqui na tela para vocês. O Bahia é o 6º colocado, já com a rodada 27, fazendo o seu jogo de número 28. E o Criciúma também já zerado, né, na rodada 27, vai fazer o seu jogo 28 pelo Brasileirão. Bahia segue na 6ª colocação. O triunfo manteria pelo menos o Bahia aqui nessa zona de pré-libertadores ou eventualmente até uma colocaçãozinha acima. Então o triunfo pode deixar o Bahia na 6ª ou subir o Bahia para a 7ª ou 5ª colocação. Para ele chegar na 7ª aqui, ele precisaria aqui, ó, o saldo de gols, né? O Cruzeiro vencer em saldo de gols. No caso do Criciúma, o triunfo do Criciúma pode colocar aqui, ó, eventualmente o Criciúma passar algumas posições. Grêmio, Juventude e, claro, Bragantino. No momento nós estamos gravando, né, esse nosso pré-jogo, Juventude vai empatando em 0-0 com o Bragantino. Então, para a equipe do Criciúma, esse é um bom resultado, porque um triunfo já garante para o Criciúma pelo menos 2 posições, né? Então o Criciúma ganha aí 2 posições. Então esses são os momentos, né, dos dois times. Agora, para a gente começar, como a gente sempre faz, vamos ver um pouco do que falou o Cabral Neto, né? Cabral Neto faz aquela primeira análise, vamos olhar aqui, vamos comentar um pouco o que disse o Cabral Neto para o GE. Vamos lá. Bahia e Criciúma nesse domingo, 6h30 na Fonte Nova. Tá difícil de rever o ótimo nível de jogo que o Bahia mostrou na maior parte do primeiro tempo do Brasileirão. O time caiu demais de rendimento e, quando vence de forma contundente o forte Atlético Mineiro por 3-0, dá indício de que vai ganhar regularidade novamente, mas acaba sendo goleado na rodada seguinte. Tomou um 4-1 do Fortaleza no último final de semana, em uma das piores atuações na temporada. Chegou a passar um bom tempo com um homem a mais e nem assim soube se aproveitar. Pelo contrário, ainda tomou mais um gol no finalzinho. O sonho por vaga na Libertadores segue vivo, mas é preciso reencontrar suas boas virtudes mostradas anteriormente, como a alta intensidade, boa pressão na saída de bola do adversário, grande mobilidade, troca de posicionamento dos atletas e maior segurança defensiva. Do outro lado, o Criciúma se recuperou na rodada passada, depois de 3 rodadas sem vencer, incluindo um 5-0 sofrido diante do Palmeiras. O time de Cláudio Tencati foi a Porto Alegre e venceu o Grêmio por 2-1.
e terminou a rodada passada 5 pontos à frente da zona de rebaixamento. Por toda a dificuldade do clube, que tem um poder de investimento menor que a grande maioria dos rivais, dá para dizer que é um grande brasileiro que faz um grande trabalho, que faz o Cláudio Tencati, que consegue diminuir essa distância financeira com muita organização. Ele varia seu sistema tático no 4-4-2, às vezes com 3 volantes, com 2 meias, para um 4-3-3, de acordo com as necessidades da partida. Convive com desfalques importantes em várias rodadas, mas se mantém forte. E como tem sido sempre, também terá ausências importantes nesse jogo em Salvador. Newton, Ronald e Mateuzinho, meias bem importantes para a equipe, estão fora do jogo. Para compensar, Bolassi, o melhor atacante, estará de volta. Tá aí, né? Tá aí o que falou o nosso amigo Cabral Neto pro GE. A gente vai comentar aí à medida que a gente for falando de Criciúma e falando de Bahia, só pra gente ter um panorama, beleza? Então, partiu pra gente começar a falar de cada um dos times. Vamos lá, vamos começar primeiro falando do Criciúma, né? Então, primeiro a gente começa falando do time de lá. Vamos começar falando primeiro do Criciúma. Time do Criciúma, né? Ele chega na rodada 28 com 3 desfalques. Então, e tudo isso no meio-campo. Volante Newton, o Ronald e o meia Mateuzinho, eles receberam o 3º cartão amarelo no meio da semana no jogo contra a equipe do Grêmio, e eles não podem jogar nessa semana, não pode jogar agora na rodada 28. Mas em compensação, o Bolassi, que estava suspenso no jogo contra o Grêmio, ele retorna ao ataque. E aí a dúvida ali que vai pairar na cabeça do Cláudio Tencati. Cláudio Tencati que conseguiu, né, organizar aí a equipe do Criciúma. Time do Criciúma, ó, a gente já viu a tabela, mas é sempre importante a gente olhar de novo. O time do Criciúma está aqui na 14ª colocação, garantindo ali, já tentando beliscar uma vaguinha na Sul-Americana e, ó, as 4 pontos, né? Então ele está a 4 pontos aqui do que seria a zona de rebaixamento. Para o Criciúma seria importante vencer esse jogo para poder se afastar mais ainda. Ainda mais que, ó, nesse contexto que tem aqui, Juventude e Bragantino, no momento que a gente grava esse vídeo, que a gente faz nosso pré-jogo, Juventude e Bragantino vem empatando no campeonato, e se o Criciúma vencer, ele pode aqui, ó, passar uma posição, pelo menos colocar a equipe do Juventude para baixo. Se bate na madeira, se eles vencerem, se o Criciúma vencer, de novo a gente bate, eles podem passar o Juventude e eventualmente a equipe do Bragantino. Então, time do Tencati, que como o Cabral Neto falou, ele joga num 4-4-2, ele pode vir para um 4-3-3, segue aí na toada e vai tentar vencer o Bahia. Vamos dar uma olhadinha aqui nos últimos resultados, né? Vamos olhar os últimos resultados aqui do Criciúma. Time do Criciúma, ó, ele venceu, vamos abrir um pouco mais aqui, venceu o Grêmio, né? Pela rodada, aqui foi a 5ª rodada, venceu o Grêmio, buscou um empate contra a equipe do Atlético Paranaense, claro, levou 5, né? Foi goleado do Palmeiras jogando em casa, perdeu do Cuiabá e venceu o Bragantino. Então, o time do Criciúma, ele veio oscilando mais para o campeonato que eles têm, né? Primeira, voltando de uma Série B para uma Série A, depois de muito tempo fora da Série A, faz um campeonato bem bonzinho, eu diria, né? Já está ali na 4ª posição e busca chegar nos seus 42, 45 pontos para se livrar, né, da zona maldita. Então, time do Criciúma, ele busca chegar aqui rapidinho e se livrar dessa zona maldita, busca sair, né? Com isso, uma possível escalação da equipe do Criciúma, né? A gente falou aqui que eles têm vários desfalques, que ele tem o retorno do Bolassi, eles ainda têm alguns desfalques a mais. Quais são? O Wicker Angel, o Miguel Trauco, esses dois aí estão no DM, e claro, o goleiro Matheus Teixeira, né, que é emprestado pelo Bahia,
e com isso ele não pode jogar na partida. Resultado disso, né, com essas entradas, com essas saídas e as possíveis entradas, uma possível escalação é essa que vai aqui na tela. A única coisa que eventualmente o Tencate pode fazer é trocar aqui a dupla de ataque. Eventualmente, né? Essa foi uma dupla que deu muito certo, conseguiu vencer a equipe do Grêmio, o Alano jogando com o Arthur Kaique. Lembrando, Alano, Arthur Kaique, Marquinhos Gabriel. Esses três aqui, vocês sabem, né? Jogou no Bahia. Então, uma possibilidade é o Arthur Kaique ceder lugar para o Bolassi, né? Então, esse aqui seria o time na base num 4-4-2, jogando em 4-4-2, o time do Criciúma espelharia a equipe do Bahia. Então, ele deixaria 4 pessoas aqui marcando o ataque do Bahia, povoaria o meio-campo com 4 jogadores e teria 2 jogadores à frente. E aí, eventualmente, no segundo tempo, ele poderia trocar, né? Trocar o esquema aqui e virar um 4-3-3. Algo muito similar ao que o Bahia tem. E essa aqui é uma possível escalação para a equipe do Criciúma. Se você acha que a escalação poderia ser diferente, você chega nos comentários, senta o dedo no like e senta nos comentários. Ou seja, Gustavo no gol, a zaga com Tobias Figueiredo e Rodrigo. Nas laterais, o Marcelo Hermes e o Claudinho. Aí o meio-campo com 3 volantes, o Felipe Matheus, o Barreto e o Patrick de Paula, o Marquinhos Gabriel sendo o meia de criação, e lá na frente o Alano e o Arthur Kaique. Essa, portanto, seria a escalação, né, uma possível escalação do Criciúma para tentar vencer o nosso tricolor. Se você concorda, vai lá, senta o dedo no like e deixa nos comentários. Se você discorda, senta o dedo no like também e deixa qual seria o comentário do time que você acha que o Cláudio Tencati irá colocar para o jogo, beleza? Falando agora, do nosso tricolor, falando agora do Bahia. Time do Bahia, você já sabe, vem de uma semana aí, de uma semana complicada. Nós perdemos a partida no final de semana passada, levamos 4 do Fortaleza jogando lá e com isso nós perdemos a opção aqui, a oportunidade de ganhar pelo menos uma posição. Um jogo que o Fortaleza, é claro, não vinha bem, que a gente poderia tentar amealhar pelo menos um pontinho. Acabamos levando 0 pontos e ainda um saco de gols, né? Então, essa é a situação ruim do Bahia. Então, time do Bahia, como o Cabral Neto falou e como vocês sabem, o Bahia segue oscilando, né? O Bahia segue fazendo bons resultados em casa, mas ele vem fazendo resultados ruins fora de casa, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nas últimas partidas, vamos ver os últimos jogos do Bahia. Tá aqui, ó. Último jogo do Bahia, o Bahia levou 4-1 do Fortaleza. Antes disso, jogando em casa, o Bahia tinha vencido e jogando bem, venceu o Atlético Mineiro por 3-0, certo? Na Copa do Brasil, perdemos para o Flamengo por 1-0, jogando fora de casa aqui pelo Brasileirão, perdemos para o Bragantino por 2-1 e perdemos uma falha aqui, 1-0, jogando em casa. Situação do Bahia jogando no Brasileirão a gente tem, na maior parte das vezes, vencido ou empatado. Quando a gente joga fora, a gente acaba perdendo por 1-0, perdendo os jogos, né? Então, o time do Bahia vem com essa oscilação aí desde o final do primeiro turno para esse segundo turno, tá? Então, o Bahia precisa encontrar um ritmo, uma sequência, mas que garanta, claro, o acesso à Libertadores, que é o objetivo inicial e o objetivo principal do nosso Bahia, tá? Com isso, né, nós vimos a posição, a classificação. O time do Bahia, ele vem sem desfalques. Quando o Bahia jogou contra o Fortaleza, o Bahia tinha o desfalque na zaga. Nós tínhamos a saída do Gabriel, do Canives, né?
O Canives, ele vinha jogando, levou o terceiro cartão e saiu, acabou não podendo jogar contra o Fortaleza. O mais provável é que o Bahia tenha um retorno do Canives na zaga, né? E vai seguir aí sem desfalques. O que o Bahia tem de desfalque? Infelizmente, os desfalques do Bahia estão no banco. No banco a gente fala o Biel, né, que nós já viemos falando essa semana inteira. Biel provavelmente está sendo preparado para jogar contra a equipe do Flamengo no próximo final de semana. Então, a gente tem o Biel e nós temos o Rezende, que sentiu um incômodo da coxa. Provavelmente a gente não vai ver nem o nome do Rezende liberado, escalado aí para compor o banco. Então, Bahia vai ter esses dois desfalques aí. Se o Bahia precisar colocar um volante, o mais provável é que o Rogério Ceni entre com o Iago Felipe. O ideal seria ele eventualmente, se precisasse de alguém na volância ali, recuar o Tassiano e colocar um atacante de origem. Mas não creio que o Rogério Ceni venha a fazer isso. Com isso, né? E dito isso, qual seria a escalação do Bahia? Aquela de sempre, né? A escalação que o pessoal chama do Bahia Prime, né? Que ninguém mais fala Bahia Prime. Quando falava Bahia Prime eu não gostava, justamente por conta dessas oscilações. Mas essa aqui é a escalação do Bahia. Marcos Felipe no gol, Canu retornando, Gabriel Xavier, Juba na esquerda, Arias na direita, o meio campo com um losango, 4 jogadores, 2 de marcação um pouco mais forte, o Alexandre e o Jean Lucas, o Everton Ribeiro fazendo um pouco de marcação, o Cauli, pouca marcação, e lá na frente, Tassiano e Everaldo, né? Então, esse é o time aí que todo mundo conhece, esse é o time que a gente já está acostumado, né, a ver jogar. E aí, desse time, quem é que está pendurado? O Marcos Felipe, Santiago Arias, o Caio Alexandre, o Everton Ribeiro, o Jean Lucas e o Tassiano. Então o Bahia tem uma carreta de jogadores aí que, se levarem cartão amarelo, não vão poder jogar contra o Flamengo. E uma carreta de jogadores titulares, ó. Marcos Felipe, Santiago Arias, o Caio Alexandre, né, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Tassiano. Então o Bahia tem 6 jogadores pendurados, 6 jogadores que não podem levar cartão amarelo. A gente precisa torcer aí para que esses jogadores não levem amarelo, para que eles não desfalquem o Bahia na próxima rodada, beleza? Claro que antes da gente finalizar, nós botamos uma escalação do Criciúma, uma escalação do Bahia. Agora a gente precisa, né, obviamente, escalar a arbitragem. Então, a gente precisa dizer quem vai apitar o jogo do nosso Bahia. Quem apita o jogo do nosso Bahia é a árbitra fifada, a Edna Alves Batista, assessorada por Fabrini Bevilacqua, da FIFA São Paulo, e a Maria Mastella Moreira, da FIFA do Rio Grande do Sul. Quarto árbitro vai ser a Mariana Batalha, de São Paulo. E o árbitro de vídeo, né, vai ser o Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Então, nós vamos ter uma arbitragem feminina no nosso confronto. Torcer, né, e esperar que o jogo siga tranquilo, sem complicações, e que o resultado do ponto de vista de arbitragem seja justo, beleza? Fechou? Então, definidos Bahia, definimos o Criciúma, definimos a arbitragem, agora falta você. Lembre-se de sentar, ó, o dedinho no like, né? E a gente vai ficando por aqui. Estádio Esquadrão, a gente se vê mais tarde aí, Bahia e Criciúma, 18h30 pela rodada 28. Valeu? Um abraço e já fui, papá!